vamos estar iniciando os nossos trabalhos da manhã de hoje, né? Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos a alguns recadinhos que nós temos para a manhã de hoje. Nós temos palestras e passes praticamente todos os dias, né, da semana, né? Quem quiser mais informações sobre os horários, né, pode entrar no nosso site www.casadocaminho.com.br. O atendimento fraterno, sempre 20 minutinhos antes, né? Quem quiser passar pelo atendimento fraterno, está direcionando, fazendo algum tratamento, tá? Pode passar, chegando sempre por isso, não tem problema. A viagem para Araxá e Sacramento, né? Que nós vamos fazer é um passeio maravilhoso, né? Quem tiver a oportunidade de ir. Nós estaremos saindo aqui dia 7 de setembro, restam ainda algumas vagas. Aproveitem aí, se quiser maiores informações. Lembrando que a nossa área social, hoje em dia, nós atendemos 90 famílias, né? Com cestas básicas, muitas vezes. Sempre contamos com a ajuda de vocês para alimentos não perecíveis, né? Sendo que os alimentos que nós mais necessitamos, tem ali a listinha, né? Mas são geralmente os de sempre, né? Arroz, feijão, óleo, café, leite em pó, são sempre muito bem-vindos, ok? Lembrando também que nos sábados a gente tem o trabalho de distribuição de lanches, né? Que é um trabalho bem gostoso, bem legal. Quem quiser pode estar vindo no sábado às 16h30 para participar desta distribuição. Lembramos em todas as palestras, né, da importância do Evangelho no lar, né? Então, quem não tem o hábito de fazer, pode estar passando no plantão, conversando com os plantonistas, para que tenha orientação de como deve ser feito, né? E é um trabalho muito importante para a gente fazer na nossa casa, a leitura do Evangelho, a prece, né, o agradecimento que vamos falar hoje, né? Então, quem quiser maiores esclarecimentos, pode estar procurando o plantonista, a Sandra ou a gente, ok? Pedimos que desliguem os celulares, né, para que a gente esteja bem antenado. E vamos, então, agradecer, Senhor, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais um trabalho. Que possamos receber, Senhor, do alto, as benesses das palavras benditas que serão aqui proferidas em Seu nome, Pai. E que possamos ter clareza, Pai, para receber essas informações e colocá-las em prática. Que os Espíritos amigos nos protejam para mais esse trabalho e que possamos desenvolvê-lo da melhor maneira possível, Pai. Agradecemos mais uma vez esta oportunidade bendita. E envolvemos o nosso querido amigo, Luiz Henrique, que fará essa palestra por nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. É muita alegria, uma satisfação muito grande estarmos aqui para falarmos a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus, a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita, esse cristianismo redivivo. Na verdade, nós sabemos que a doutrina espírita não veio trazer uma nova religião, uma nova moral, mas é a própria moral do Cristo, os ensinamentos que o Cristo nos deixou, mas ela vem nos trazer muito mais, vem tirar o véu de muitas coisas do passado que ainda não poderiam ser ditas, porque as pessoas ainda não estavam em condições de compreender. É bem verdade que ainda não temos condições de compreender tudo, mas já sabemos muitas coisas a respeito da vida espiritual, a respeito do que nos aguarda após o nosso desencarne, da importância da nossa vida, desta nossa reencarnação, de nós procurarmos aproveitar da melhor maneira possível. E o tema de hoje, ele está no livro Fonte Viva, é a lição que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. É a lição 155. Aprendamos a agradecer.
E nesse item, 155, Emmanuel, ele faz alguns comentários a respeito da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E apenas através de uma frase, ele tece vários comentários. Está lá no capítulo 5º, versículo 18, em que Paulo nos diz: em tudo dai graças. No primeiro lugar, só para nós situarmos, vamos nos lembrar que essa carta ela foi escrita no ano de 51 por Paulo, e ela se dirige, então, àquela comunidade de Tessalônica, que está localizada na região da Grécia. E é uma carta muito bonita que ali ele se dirige a eles, dando ânimo para eles, para que eles considerem o seu caminho, para que eles possam retribuir o mal com o bem. E também aqui, nessa passagem, para que eles possam dar graças em tudo o que os aconteça. É muito interessante nós vermos que Paulo, na sua trajetória, nós sabemos que ele passou por muitas dificuldades, sobretudo após aquele caminho para Damasco, quando ele encontra o Mestre Jesus, e aí nós temos a sua grande transformação, mas ali ele passa por muitas dificuldades. E ainda assim, ele orienta aquela comunidade e a todos nós, para nós agradecermos a tudo. Ele que, após seguir o Mestre Jesus, perdeu a sua posição, ele que era um doutor da lei, perdeu a sua posição, se afastou da sua família, na verdade a família que não o aceitou nessa sua nova fase. Ele que nesse seu caminho, em que ele passava por várias cidades e ia fundando as comunidades cristãs, nós já lemos ali no livro Paulo Estevão, quem não leu depois procure ler, é muito interessante. Ele que passava por várias perseguições, que foi apedrejado, passou fome, passou sede, ele inclusive foi preso. Mas ainda assim, ele agradece a tudo. Por quê? Porque ele tinha a certeza da sua missão. Ele sabia que tudo que ele estava fazendo era porque ele era o discípulo de Jesus. É porque ele estava ali para cumprir aquilo que Jesus esperava dele. Então não foi diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, dos empecilhos, da incompreensão das pessoas, inclusive da sua família, dos seus amigos que se afastaram. Não foi por isso que ele deixou de seguir o seu caminho, porque ele sabia qual era o seu objetivo. A respeito do agradecimento, o Mestre Jesus também nos dá o exemplo. Naquela passagem da última ceia, quando ele se reúne com seus apóstolos, ele agradece também a oportunidade de estar ali com seus discípulos. Ele também sabia que ele passaria por graves situações, seria traído por Judas, iria para a prisão, sabia que ele acabaria sendo levado à cruz. E ainda assim, o Mestre Jesus agradece. Então, nós citamos estes exemplos dessas grandes personalidades da Bíblia e vamos parar para refletir a respeito da nossa vida, do nosso dia a dia. E nós? Será que nós temos agradecido por tudo que acontece em nossas vidas? Será que realmente, em tudo que nos acontece, nós estamos dando graça? Estamos sendo agradecidos? Vejamos que muitas vezes, quando na nossa vida nós temos alguns momentos aí de paz, de tranquilidade, de calma, algumas vezes nós nem mesmo sabemos aproveitar aquela situação. Porque nós já ficamos imaginando o dia seguinte. Não, está muito bom para ser verdade, logo vai piorar.
Tem alguma coisa errada. E não sabemos nem aproveitar aquele momento que nós estamos vivenciando. Deixamos de curtir aquele momento, já pensando na situação ruim que virá. Ou então, muitas vezes, nós deixamos de cuidar da nossa vida, de olharmos tudo de bom que nós temos ao nosso redor e olhamos para o nosso vizinho, olhamos para o lado. E nós achamos que sempre a família ao lado que é mais feliz. Aquela família que é a família Margarina, né, Doriana, lá do comercial, todo mundo feliz, ninguém tem problemas. Achamos que aquela pessoa que vai ganhar na Mega Sena os milhões, ela que vai ser feliz. Ou aquelas pessoas que têm muito dinheiro, que nós vemos na televisão, ou que têm fama e dinheiro, que têm poder, ou que são jovens, bonitas. Então nós costumamos achar que estas pessoas é que são felizes. Nós não. Nós não somos felizes. Quando, na verdade, se nós formos analisar todas essas situações, será que nós podemos afirmar que realmente essas pessoas são felizes? Certamente que não. E até os espíritos superiores nos falam que nem mesmo a pessoa que tenha fama, que tenha dinheiro, poder, juventude, nem mesmo esta pessoa pode se dizer plenamente feliz. Basta nós vermos aquelas pessoas que têm muito dinheiro, como muitas vezes elas vivem inquietas, vivem preocupadas em perder o seu dinheiro, a sua fortuna, vivem se questionando se aquelas pessoas que estão ali ao seu redor e se dizem suas amigas, se realmente, verdadeiramente, são seus amigos. Fica preocupado em relação à sua família, pensando que podem sequestrar algum membro da família, ou mesmo a si. E não tem uma paz. Não tem a plena felicidade. Aquela pessoa que tem a fama, que nós pensamos que é tão feliz, e muitas vezes nós vemos depois aquelas tristes notícias daquela pessoa que desencarnou prematuramente, muitas vezes perdida aí no mundo das drogas, das substâncias químicas. Ou então aquela pessoa que tem a fama e não pode nem mesmo ir na esquina comprar um pão tranquila. As pessoas não vão deixar. Ela tem que sair disfarçada, ou quantas vezes não tem que ficar presa ali, reclusa dentro do seu lar. Então vejamos como é importante nós começarmos a olhar para a nossa vida, para aquilo que temos ao nosso redor. O nosso trabalho, por exemplo, pode não ser o melhor trabalho, o que mais nós vamos ganhar, mas é o trabalho que proporciona a nossa subsistência, que nós podemos comer, nos vestirmos, ajudarmos, auxiliarmos a nossa família. A nossa família também pode não ser a melhor, a mais perfeita, a família Doriana, mas será que existe essa família? Se nós formos olhar cada uma, todas têm os seus desafios, os seus problemas, as suas dificuldades. Vejamos que nem mesmo a natureza nós conseguimos valorizar o sol ou a chuva. E aí vejamos que muitas vezes nós vamos dar valor quando nós perdemos ou estamos para perder. Por exemplo, a questão da água, que nós aí passamos por problemas de racionamento, há lugares aí que correm o risco de acabar a água. E aí nós passamos a dar valor, passamos a ver de uma outra maneira. A nossa família também, muitas vezes não damos a devida atenção para aquele nosso parente que está ali ao nosso redor, mas quando ele parte, seja porque ele desencarna ou sai do nosso lar, aí nós damos o valor, aí pensamos, puxa, por que eu não valorizei um pouco mais? Por que eu não disse para aquela pessoa, para aquele meu parente que eu amava, que ele era importante para mim? Por que eu não fui o primeiro a ceder, por mais que nós tivéssemos brigado, ou que o outro tivesse a razão? Por
que eu não fui o primeiro a estender a mão, a buscar uma reconciliação? E muitas vezes isso acaba sendo tarde. Vamos reconhecer isso bem depois. O nosso trabalho também pode não ser o melhor, o mais perfeito, mas aí quando perdemos o trabalho e não temos o dinheiro para pagar as nossas contas, a nossa comida, aí nós damos o valor naquele trabalho que nós reclamávamos todos os dias. As nossas roupas. Alguém aqui já foi numa distribuição de roupa, de alimentos? Não? Então procurem um dia, que nós vamos começar a agradecer, a valorizar um pouco mais a nossa vida. Porque nós vamos perceber que ali, naquele grupo que está para receber, muitas vezes eles brigam entre eles para aquela roupa que nós já não queremos. Nós nem queremos mais. Eles estão ali brigando para conseguirem aquela roupa, para conseguirem aquele alimento. Mesmo o nosso lar pode não ser a nossa casa mais bonita, melhor, a maior, mas basta nós sairmos na rua para nós vermos também quantas pessoas estão sem um lar. Essa questão mesmo dos refugiados, agora que é algo tão recente, tão grave, tão triste, das pessoas que largam tudo nos seus países, largam sua casa, a sua roupa, a sua família, muitas vezes. Tinham profissões honradas, dignas, e de repente se veem sem nada para fazerem, numa situação muito triste. Então, quando isso acontece, quando nós começamos a enxergar essa realidade ao nosso redor, nós então começamos a ver de uma outra maneira. E vejamos que Jesus também sabia o quanto muitas vezes nós não somos gratos pela nossa vida, por tudo de bom que nos acontece, e muitas vezes não queremos enxergar. Por exemplo, há uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, em que ele estava indo para Jerusalém e ele passa ali pela Samaria. E um grupo de 10 leprosos, eles se aproximam a uma distância de Jesus e eles pedem para que Jesus tenha misericórdia deles. E é que Jesus diz: então vocês se dirijam ao templo e vão se apresentar aos sacerdotes do templo. E conforme eles estavam indo para Jerusalém, para se apresentarem aos sacerdotes, eles perceberam que eles estavam curados. Aliás, Jesus disse isso porque, naquela época, nós sabemos aí pelos evangelhos, que os leprosos, aqueles que tinham essa doença, hoje a hanseníase, eles eram havia muito preconceito, eram muito discriminados. Tanto que eles tinham também se afastado da sociedade, era uma morte civil. Iam lá para o vale dos leprosos, não podiam fazer mais nada, ter contato com mais ninguém, com a sua família, com seus amigos. Então era preciso que eles se apresentassem aos sacerdotes para que eles vissem que eles estavam curados, que eles poderiam retomar a sua vida. E não para dizerem que Jesus os tinha curado. Jesus não precisava disso. E vejamos que, destes 10, apenas um retorna. E Jesus então diz: onde estão os outros 9? Justo você que era da Samaria, não é, que era aquele povo que não era muito bem visto pelos judeus, havia uma rivalidade entre eles, justamente aquele samaritano é que volta para agradecer, e os demais partiram. E Jesus então diz: então aqui nós vemos então a importância da fé, que é transformadora, aliada ao agradecimento. Nós vamos ver a importância também do agradecimento para que essa fé possa operar grandes transformações. E aí vamos nos lembrar também da importância das nossas preces. Porque nós sabemos que a prece não é apenas nós pedirmos. Tudo bem que muitas vezes nós estamos com pressa, cansados, e já partimos para os pedidos, muitas vezes. Mas vamos nos lembrar que a prece também é um momento de louvor, ou seja, reconhecermos
toda a superioridade, toda a bondade de Deus, nosso Pai. E também é o momento de agradecermos. Agradecermos a nossa vida. Tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Claro, podemos pedir também. Mas não vamos esquecer destes outros momentos da prece. De nós louvarmos, de nós agradecermos. Isso também é muito importante. Nós temos visto hoje em dia que, na verdade, nós temos muitas mensagens que nós vemos, seja nas redes sociais, no WhatsApp, a respeito da importância do agradecimento em nossas vidas. Quantas vezes nós não acordamos e nos nossos grupos de WhatsApp, amigos, sempre aquelas mensagens de gratidão, de sermos gratos e tudo mais, o bom dia. Então, talvez isso seja um pouco mais fácil, tudo depois que nós conversamos aqui. Nós agradecermos tudo de bom que acontece em nossas vidas. Mas vejamos que Paulo nos disse, ele não diz para nós darmos graça somente aquilo que nos convém, aquilo que é bom para nós. Ele fala em tudo, dai graças. E nós vamos partir para um segundo momento, esse talvez um pouco mais difícil de nós compreendermos, nós vamos tentar aqui entender essa segunda parte, quando nós falamos que nós devemos também agradecer as nossas dificuldades que surgem. E não me olhem feio. Porque quem diz isso são os espíritos superiores, não sou eu. Porque também é importante. E por quê? Agora vamos procurar entender termos as nossas dificuldades. Estou com um problemão lá na minha casa, uma briga feia lá na família, ou eu estou com um grande problema no meu trabalho, ou sem um trabalho, estou com uma doença. E aí então eu venho à casa espírita e ouço que eu preciso agradecer esses problemas, eu quero me livrar. Superiores, o que a doutrina espírita quer nos passar em relação a essa questão do agradecimento das dificuldades. Para isso, vamos fazer uma comparação simples em relação às coisas que acontecem ao nosso redor. Por exemplo, um bloco de mármore. Para ele se transformar numa bela estátua, aquelas estátuas de mármore, sobretudo os gregos, antigos, que faziam aquelas estátuas bonitas, perfeitas, de mármore, nós sabemos que aquela pedra precisou sofrer duros golpes. Não é? Daqueles machados, ferramentas, para que ela pudesse ir se transformando naquela bela estátua. E durante longos dias, meses. Um diamante também, para ser aquele diamante bonito, brilhante, perfeito, lapidado, ele também precisa passar pela lapidação. Sofrer também duros golpes. O ferro, quantos objetos úteis ou bonitos de ferro, por exemplo, uma enxada, um martelo, e que ele precisa passar pelo fogo transformador, para passar pelo fogo, aquecer, para que ele possa se transformar. Então nós vamos ver que aquelas aparentes dificuldades, aquele aparente sofrimento, na verdade foi para que houvesse algo melhor depois. Bem, nós podemos falar, mas ele está trazendo exemplos de objetos, de situações em que ninguém vai sentir dor, afinal de contas, o mármore, a pedra, o ferro, eles não têm sistema nervoso, não é? Eles não pensam, então é mais fácil. Foi só para nós termos uma ideia, uma comparação. Mas vamos ver que nós também, se nós formos olhar para trás, algumas situações aparentemente difíceis que nós não gostávamos, isso acabou sendo um bem para nós. Vamos dar o exemplo da nossa escola mesmo, não é? Quantas vezes nós pensávamos, puxa, tenho que acordar às 6 horas da manhã, esse frio, minha cama está tão boa, mas eu tenho que ir para a escola, não posso mais faltar, já estourei o limite de faltas. Ou eu vou ter prova, preciso estudar, preciso fazer as lições, preciso fazer o trabalho. Todos nós já passamos por essas dificuldades, essas agruras aí da vida. Mas nós vamos ver que depois isso vale a pena, que nós vamos passar de ano e vamos aí avançando na nossa educação
E conforme nós vamos avançando, as situações vão melhorando na nossa vida. Mesmo no nosso trabalho, quantos problemas, quantas dificuldades, aquele chefe no nosso pé, muitas vezes passando o nosso horário de trabalho. Mas enfim, depois com isso que nós conseguimos nos manter. Vejamos que os espíritos superiores, eles também nos falam para nós agradecermos os nossos desafetos. Também são os espíritos superiores que dizem. E por que isso? Porque são justamente os nossos desafetos que nos ajudam ao nosso crescimento. Por quê? Aquele nosso parente querido, amigo que nós gostamos, o nosso colega de trabalho que nós temos afinidade, muitas vezes eles não apontam os nossos defeitos, os nossos deslizes, as nossas falhas. Então, vejamos, no nosso lar, por exemplo, se o filho ele não arruma o seu quarto, então a mãe, muito carinhosa, que ama o filho, vai lá, arruma todo o quarto dele, muitas vezes não fala nada, fica quieto, tudo bem, ele procura algumas desculpas, ele está estudando muito, ele está trabalhando, ele anda muito ocupado, então eu vou lá, vou arrumar o quarto dele, coitado. Mas é aquele parente difícil, aquele irmão chato do nosso lado, ele é que vai apontar para nós, olha, você precisava arrumar o seu quarto. Você não fez a sua parte, está fazendo a nossa mãe trabalhar por você, fazer algo que você deveria ter feito e você não fez. E aí é o outro que é difícil, nós não. Quando o outro aponta o nosso problema, a nossa falha, é o outro, que é o parente difícil. Também no nosso trabalho, se nós deixamos ou não fazemos da melhor maneira possível a nossa tarefa, muitas vezes aquela pessoa que gosta de nós, trabalha de pressa, até se cala. Mas é aqueles colegas que também vão apontar aquilo que nós deixamos de fazer. Então nós acabamos aprendendo muito com essas dificuldades. Elas é que vão nos mostrando onde nós precisamos nos melhorar. Vejamos que há uma história que, para ilustrar bem isso, em que Bartolomeu, Jesus estava reunido na casa de Pedro com os discípulos. Eles sempre se reuniam para aprender as lições do mestre. E Bartolomeu então perguntou para Jesus se Deus realmente ouvia as nossas preces, se ele realmente nos auxiliava quando nós fazíamos os nossos pedidos. E aí Jesus então contou uma história de um senhor que ele ia de cidade em cidade, povoado em povoado, para levar as verdades evangélicas. E certa vez, quando ele saiu de um povoado, ele tinha que se dirigir para um outro. Só que ele não sabia o caminho, não sabia muito bem a distância. Só tinha o nome, mais ou menos uma referência. Ele então seguiu para esse local com o seu cachorro. Buraco, assim, na beira da estrada. Ele pensou, bom, é aqui que eu vou ficar. Só que quando ele estava para se acomodar naquela cova, naquele buraco, veio um monte de moscas, um enxame de moscas, ficou por ali, e ele não pôde ficar ali. Ele pensou, bem, então eu vou seguir a minha caminhada. Conforme ele estava seguindo, ele percebeu que uma tempestade estava para começar. Começou todo aquele vento, aquela ventania. E aí ele viu uma bifurcação no caminho. E de um lado havia uma ponte, e do outro lado ele viu uma terra bem alva, branca, brilhante. Ele pensou, puxa, é por aqui mesmo que eu vou. Só que quando ele foi atravessar a ponte, essa ventania toda acabou destruindo a ponte. E ele começou a ficar preocupado. Ele falou, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Começou então a fazer preces a Deus, pedindo para que Deus o auxiliasse, para que ele pudesse encontrar um lugar seguro, onde ele pudesse repousar e continuar a sua viagem no dia seguinte. Então, ele voltou, foi pelo outro caminho, e ele viu uma grande árvore. Ele pensou, bom, então é aqui que eu vou ficar, me proteger
embaixo dessa árvore. Só que quando ele foi chegando nessa árvore, veio um raio assim, muito forte e acabou partindo ao meio essa árvore. Aí ele pensou, puxa, acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus não está ouvindo as minhas preces. O que será que eu fiz? Aí, mais uma vez, ele fez a prece, pediu para que Deus o auxiliasse, que ele pudesse realmente encontrar um lugar onde ficasse bem seguro. Seguindo mais um pouco o seu caminho, ele então viu uma casa na beira da estrada e já estava anoitecendo, a chuva já estava começando. E ele então pediu para o dono da casa para que ele pudesse pernoitar lá. Falou, não, é só essa noite, no dia seguinte eu já vou embora, até porque eu estou perdido, está começando a chuva. E essa pessoa não deixou ele ficar. Não, mas eu não te conheço, não sei quem você é, aqui é muito perigoso, você não vai poder ficar aqui. Não deixou ele ficar lá. E ele ficou muito triste, muito desanimado. Falou, e agora o que eu vou fazer? Porque já estava escuro, a chuva já tinha começado. E aí, próximo da casa, ele encontrou um local onde ele pudesse ali se abrigar. E aí, mais ou menos de madrugada, aquela chuva forte, raios, trovões, o seu cachorro fugiu, assustado. E ele pensou, puxa, nem um cachorro quis ficar comigo. Agora eu estou sozinho, abandonado aqui nesse lugar. Tudo bem, aí ele dormiu. E aí, mais durante a madrugada, quase amanhecendo, ele ouviu uns gritos naquela casa. Os palavrões, pensou, nossa, o que será que está acontecendo ali? Ainda bem que eu não fiquei ali. E ele dormiu. No dia seguinte, já tinha acabado a tempestade, amanheceu um dia bonito, igual hoje, esse sol, também nos mostrando que sempre é possível um recomeço. Ele pensou, bom, agora eu consigo ir para esse povoado, para a cidade onde eu tenho que ir. E aí, quando ele passou perto daquela casa, as pessoas que estavam ali próximo falaram, nossa, você não soube o que aconteceu? Ele falou, não. Um grupo de assaltantes passou por aqui e entrou nessa casa, assaltou e matou todos que lá se encontravam. Aí ele pensava, nossa, graças a Deus. Que bom que eu não dormi aqui. E que bom que o cachorro foi embora, porque se o cachorro estivesse ali, ia latir, eles iam perceber que tinha alguém ali perto. Então ele deu graças a Deus. Ele pensou, nossa, realmente, Deus não esqueceu de mim. Aí falaram também que ele teria que voltar ao caminho, que ele estava no caminho errado. E voltando no caminho, ele também soube que aquela árvore que partiu ao meio, na verdade, era um local onde ficava um grupo de lobos. E mais uma vez, ele agradeceu a Deus. Voltando mais um pouco, ele naquela encruzilhada, ele encontrou um senhor que comentou que do outro lado daquela ponte, que ainda bem que aquela ponte tinha se partido, porque havia um pântano muito traiçoeiro. E que muitas pessoas que passaram por ali acabaram sucumbindo do outro lado. Mais uma vez, ele agradeceu a Deus. E voltando mais um pouco, quando ele viu aquele buraco, ele foi olhar e tinham várias cobras dentro daquele buraco. Então vejamos que aquele aparente sofrimento, na verdade, foi um bem para ele. Isso acabou salvando a vida dele. E nós vamos ver que realmente Deus sempre nos escuta. E aquela aparente dificuldade, ou quando nós achamos que Deus não está nos ouvindo, não está nos atendendo, na verdade é para o nosso bem. Pode ser que naquele momento nós não entendamos. Mas aí lá na frente nós vamos perceber que aquilo que foi para o nosso bem. Foi para que talvez até continuássemos vivos, como nessa história que nós contamos. Vejamos como é importante no agradecimento que ele também se traduza em gestos, em atitudes. Porque de nada adianta nós falarmos que agradecemos os nossos pais, por exemplo, por tudo que eles fizeram por nós, se nós não damos a devida atenção a eles. Se nós não ligamos, não falamos com eles, se nós não procuramos almoçar alguma vez com eles, levá-los para um passeio, enfim, não os tratamos bem. De nada adianta falarmos que agradecemos tudo que eles fizeram. Jesus, Deus, quando nós falamos do agradecimento, o que eles esperam de nós? Não apenas essa questão do agradecimento, mas que esse agradecimento se traduza em gestos, em atitudes.
que nós possamos, quais são esses gestos e atitudes que eles esperam? Essa nossa transformação. Que nós possamos nos melhorar a cada dia. Que nós possamos procurar sermos mais caridosos com o nosso próximo. Não só a caridade material, como nós falamos, de dar comida, de dar uma roupa, também é importante diante da miséria, do mundo, das dificuldades que nós vemos. Mas principalmente a caridade moral, nós darmos aquilo que nós trazemos dentro de nós, que às vezes é mais difícil. É nós realmente dispormos de um tempo para ouvirmos o outro. Ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas correm tanto, é tanta coisa, são tantos compromissos que as pessoas não têm mais tempo para o outro. Então, muitas vezes estamos rodeados por uma multidão e nos sentimos sozinhos. E as pessoas muitas vezes querem apenas um minuto que seja de atenção, de poderem conversar, trocarem uma ideia. Isso é uma grande caridade. Não é? Nós nos dispormos a ouvir o nosso próximo. E várias outras atitudes que nós podemos, então, diante do nosso coração, naquilo que nós podemos tirar de nós em prol do próximo. Tratarmos o outro melhor, sermos mais gentis, mais educados, enfim, uma série de exemplos que nós poderíamos citar aqui. E que nós possamos ver que essas dificuldades acabam levando ao nosso crescimento, à nossa transformação. Aliás, se estamos aqui, grande maioria, acredito, que acaba vindo à casa espírita pela dor, pelos problemas, pelas dificuldades. E nós queremos entender por que isso está acontecendo comigo, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. Então vejamos que, de alguma forma, essa dor, essa dificuldade nos auxiliou. Porque nos fez despertar para a vida espiritual. E aí quando passa, graças a Deus tudo passa, como nós falamos no começo, os momentos bons algumas vezes passam, mas os difíceis também. Isso vai passar. Quantos momentos difíceis, ruins na nossa vida já não passaram? E se nós estamos passando por alguma dificuldade agora, essa dificuldade também irá passar. Tenhamos fé, exercitamos um pouco a paciência. E como nos dizem os espíritos superiores, vamos seguir a nossa vida trabalhando, fazendo o nosso melhor. Isso que importa. Porque logo essa dor, essa tempestade, essa dificuldade irá passar. Isso que é importante, não é? Nós termos essa consciência. Não acharmos que Deus, que Jesus, que eles esqueceram de nós, nos abandonaram diante daquela dor. Mas sabendo que tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado. É para o nosso crescimento. E aí vamos olhar para dentro de nós e pensarmos, diante dessa situação, o que será que Deus e Jesus esperam de nós? Qual será o aprendizado que eu preciso tirar dessa situação? Será que eu não é ser um pouco mais paciente, um pouco mais tolerante? Enfim, cada um precisa fazer esse autoexame e procurar perceber onde pode se melhorar. Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Pereira Franco, ela nos diz sobre o agradecimento que a cada dia nós procuremos agradecer, por exemplo, no final da manhã, no final da tarde e no final da noite por tudo que nos aconteceu naquele período. E depois de um mês, nós seremos agradecidos 90 vezes. E como ela diz, e esse agradecimento passa a se tornar uma rotina. Nós agradecermos a todo instante passa a se tornar uma rotina nas nossas vidas. E nós começamos a viver de uma maneira melhor, porque isso também vai alterando o nosso padrão vibratório. Nós vamos então vibrando no bem, pensando no bem em relação a isso, quando nós estamos agradecidos por tudo que acontece ao nosso redor. Então nós não poderíamos finalizar essa palestra sem deixar de agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, por todo o apoio, por todo o amparo, toda a sustentação que eles nos dão a todo instante, pelo aprendizado desta manhã, que todos nós aqui pudemos compartilhar e que nós possamos levar as lições de hoje no nosso dia a dia, na nossa vida, para o nosso próximo também, seja ele quem for, que nós também possamos levar essa importância do agradecimento. Muita paz a todos. Graças a Deus. Obrigada, né? Alguém tem alguma dúvida, um questionamento, uma colocação que queira fazer? Bom dia, antes de mais nada. Bom dia para todos.
Eu gostaria de saber, na questão do agradecimento, que é a palavra, não só a Deus, mas no geral, o ser humano ele tem muita dificuldade no agradecer. Se você arruma, tem um monte de gente desempregada no país hoje. Se você, de repente, pegar uma pessoa e você fizer tudo para que ela arrume um emprego, indicar ela em algum lugar, e você realmente conseguir emprego para ela, você vai ver que ela vai ter muita dificuldade em reconhecer aquilo, falar, muito obrigado, você me ajudou. E é só um exemplo. Em outras questões também, parece, acho que todo mundo já tem esse exemplo de alguém que você ajudou muito, mas que aquela pessoa estava passando por uma dificuldade, mas aquela pessoa não teve o gesto de agradecer realmente. Aquele gesto proativo de agradecer. E a Deus também, a gente tem muita dificuldade em agradecer por todas as coisas que Ele nos dá. Eu gostaria de saber de você, por que você acha que nós... Você mesmo disse, né, essa questão do agradecimento, que muitas vezes as pessoas são ingratas. Como nós falamos, Jesus mesmo passou por isso, né, daquela questão dos 10 leprosos, que somente um voltou para agradecer. E por que será que nós somos tão ingratos? Nós mesmos, às vezes, nos esquecemos de agradecer. Muitas vezes é por tudo aquilo que nós trazemos, pelos nossos defeitos, os nossos vícios, e nós deixamos de enxergar um lado bom. Estamos vivenciando ali como se vivêssemos numa sombra e não conseguimos enxergar, como nós falamos, estas coisas boas que nos acontecem. Então, talvez essa pessoa que consiga o emprego, talvez nem ela consiga valorizar. Nós não falamos? Muitas vezes nós não valorizamos. Talvez ela pense, mas não era bem esse emprego que eu queria, mas fazer o quê, né? Não estou ganhando tão bem, mas paciência, é o que eu consegui. Então, às vezes, nem ela consegue ser grata. Então, se nem mesmo a pessoa consegue ser grata pelo que acontece, como ela vai ser grata ao próximo? Como ela vai ser grata a Deus? Então, em primeiro lugar, é importante essa autoanálise, não é? Por isso que nós falamos de olharmos ao nosso redor, reconhecermos tudo aquilo que acontece ao nosso redor, e aí sim, a partir de que nós conseguimos enxergar isso, é que nós vamos conseguir também ser gratos em relação a tudo que acontece ao nosso redor. E certamente pela nossa vigilância em relação a isso, nós passamos a ser mais gratos. Bom, Luiz, nessa questão dos leprosos, você puder me ajudar a completar a história que se aconteceu na época de Francisco de Assis. Havia um leproso que, na época de Francisco de Assis, e Francisco o curou. Esse leproso, depois de curado, ele aflorou todos os traços da sua personalidade que eram fustigados pela doença. Então ele se tornou uma pessoa ruim, no sentido de reclamar, de ser rude com os outros. E, se eu não me engano, a história é assim. Depois de muito tempo, a doença voltou. E aí ele entendeu por que ele era doente. Porque aquela doença aferrateava a sua personalidade e o deixava mais brando, mais manso. E aí ele passou a agradecer a lepra e morreu feliz, doente. E você comentando sobre o agradecimento, eu me recordei de Jesus quando disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas há maneiras de sofrer e há maneiras de sofrer. Os bem-aventurados aflitos abrange qualquer aflito ou há alguma relação com essa história de Francisco de Assis? Interessante.
Porque realmente, é como nós falamos, muitas vezes aquela aparente dificuldade acaba sendo para o nosso bem, para o nosso crescimento. E todos nós aqui, você falou, citou esse... Nós aqui, quem já teve muito bem, depois conseguiu a vida de uma outra maneira. E aí, na verdade, essa questão do bem-aventurado... Bom, isso seria uma outra palestra, muita coisa para falar. Né? Mas, tentando aqui resumir em um minuto, na verdade, até no Evangelho tem a passagem do bem sofrer e mal sofrer. Por quê? Se fosse assim, bem-aventurados aflitos, todos nós. Todos. Realmente, nós compreender Deus punindo, pelo menos espere. Paro, sabendo que este momento irá passar. Isso que é importante. Fazendo o nosso melhor. Então, nessa fase, vamos procurar estudar, vamos procurar auxiliar o próximo de que maneira for. Ah, mas eu não consigo, não estou nem conseguindo andar. Tudo bem, mas então, fale. Né? Fale para o próximo. Procure levar palavras de esperança. Nós passarmos a melhor e estes serão bem-aventurados, porque muitas vezes até procuram prejudicar o próximo, se vingar. Esse não vai ser o bem-aventurado, esse não é o bem-aventurado. Tá bem? Não, só lembrando que as pessoas podem gratidão com você falando da criança, obrigada. Não é assim. Gratidão é um ato de amor muito profundo. Né? Quando você faz o bem para alguém, você não espere nada em troca. Mas Jesus já ensinava a gente, faz o trabalho e segue em frente. Porque não adianta você querer esperar gratidão de uma pessoa que está sendo tratado na rua. Né? Eles vão te olhar achando que você está fazendo mais que a sua obrigação. E no Livro dos Espíritos fala que os fortes vieram para ajudar os mais fracos, né? Então a gente esquece disso. Então a gratidão é um ato de amor muito profundo. Então eu tenho um amigo que faz tratamento de câncer, né, há 15 anos, e ele celebra a vida todos os dias quando ele acorda. Ele tem gratidão pela oportunidade que o Pai está dando para ele de mais um dia estar nesse planeta. E é tão difícil a pessoa compreender isso, né? Então precisa passar para a dor para compreender, não, né? A gente precisa entender que a vida é um ato de amor. A vida é um ato de amor do Pai para conosco, encarnado aqui nesse planeta amado, tão lindo, né? Boas vibrações e que nós possamos ter uma semana de muita luz, paz, possamos nos ter aí uma próxima semana. Graças a Deus.
muita harmonia, Senhor. Vibramos pela casa espírita que nos acolhe, aos seus trabalhadores. Que aqui, Senhor, seja sempre uma casa que receba todos com muito amor, muita paz, muito trabalho. Que essas energias benditas que possamos levar aqui, Senhor, e transmitir a todos com quem nos encontremos, aos nossos amigos, colegas de trabalho, aos nossos familiares, e que possamos levar essas energias de paz e de harmonia. Agradecemos mais uma vez a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em teu nome, e que possamos, Senhor, ir em paz. Vamos mantendo essa vibração de amor até a finalização dos passos. Possamos manter esta energia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.